Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física do famoso livro do Irodov. Esse é um livro que de vez em quando eu trago para cá algumas questões dele, é um livro super avançado, é um livro que muitas das questões já são de nível superior mesmo, você precisa de derivadas integrais, às vezes até coisas mais avançadas, né? Por isso que não dá para trazer tantas questões desse livro para cá, porque foge ao objetivo desse canal, né, que é principalmente as questões voltadas para o ITA, para o IME, esses vestibulares difíceis. Essa daqui, gente, é uma questão que trabalha principalmente com uma parte que muitos alunos têm dificuldade, que é o trabalho das forças não conservativas. E aí ela tem uma formulazinha super bacaninha, simples de trabalhar com ela, e essa questão ela tem esse objetivo, de trabalhar com as forças não conservativas, o trabalho das forças não conservativas. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas, beleza? É o problema 1.164 desse livro, do livro do Irodov. Ele diz assim: é um pequeno bloco de massa mzinho e velocidade inicial nula, faltando só uma letrinha aqui, nula, desce de um escorregador de altura H sem atrito e cai sobre uma tábua que está na base do escorregador e sobre o chão liso. Por causa do rolamento do bloco com a tábua, ele é freado até que em dado momento ambos se movem como se fosse um único bloco. Aí ele quer saber qual é o trabalho das forças de rolamento desse sistema. Aí aqui é um desenho que vem na questão para ilustrar, para você saber o que está se tratando. Você tem esse bloquinho, né, que ele está aqui em cima desse escorregador, sem atrito, ele desce. Quando ele chega nessa tábua, tem o chão liso, e aí ele vai se arrastar, digamos assim, ele vai rolar por essa tábua, e nesse rolamento vai existir o atrito, né? E o atrito vai fazer com que ele pare, né? Vai ter uma força de atrito que vai fazer com que em algum momento ele pare, e aí ambos eles vão se mover com uma outra velocidade, que a gente pode chamar de velinha. Aí eu vou só mostrar aqui mais ou menos o que acontece depois que ele chega, né? Depois que ele chega na tábua, vai acontecer tipo isso daqui. Eu vou colocar menorzinho aqui só para você entender o que está acontecendo, né? Quando ele chega nessa tábua, ele vai começar a rolar aqui, né? Vai haver um rolamento. E enquanto está havendo esse rolamento, essa tábua ela vai estar adquirindo uma certa velocidade, né? E essa velocidade ela não vai ser constante, né? Eu vou até chamar de, sei lá, de delta V, né? Ela não vai ser uma velocidade constante, né? Porque ela vai estar variando enquanto ele estiver rolando aqui. E nesse processo aqui, o tempo todo vai estar tendo a força de atrito atuando aqui, né? Vai estar uma força de atrito atuando nesse bloquinho. Aí chega um momento que ele para, né? Mais para frente, né? Ele vai parar e aí ambos vão se mover com a mesma velocidade. Ó. É isso que é o que interessa para a gente. Ele vai estar mais para frente aqui assim, né? E aí ambos vão se mover com uma velocidade que eu vou chamar de velinha, né? A velocidade ao final, só dar uma agitadinha aqui, já tá vendo o finalzinho aqui da folha, né? Eles vão se movimentar com velocidade de velinha, né? Vou colocar aqui que vai ficar melhor. E aí a gente sabe que vai ter a massa emissão, né, da tábua, com a massa emizinho desse bloco. Aí aqui deixa de acontecer essa força de atrito. E aí a gente tem que trabalhar com a conservação do momento, né? Conservação da quantidade de movimento. A gente consegue resolver essa questão super tranquilamente. E aí a gente tem que saber como é que é essa perda de energia enquanto ele está rolando nessa tábua. Beleza, gente? Essa aqui é a parte mais teórica da questão, que é preciso trazer para que você entenda bem aí como é que resolve essa questão, né? Aí vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou fazer até aqui em cima mesmo, né, para a gente aproveitar bem o espaço da folha, a queda do bloquinho, né? Aqui eu vou chamar de ponto A, aqui embaixo na base eu vou chamar de ponto B. Nessa queda do bloquinho é a conservação da energia mecânica, né, de forma muito tranquila, né? Aquela conservação da energia, muitos alunos já sabem até de qual a resposta, né? Mas eu vou fazer bem no passo a passo aqui, para que você não fique com dúvidas, né? A energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B.
A energia mecânica em A vai ser quem? Vai ser mgh. A energia mecânica em B vai ser mvb ao quadrado sobre 2. Aí aqui a gente pode cortar m com m, vai embora. Aí fazendo aqui o produto cruzado, a gente vê que o VB ele vai ser raiz de 2GH. Esse aqui é um dos resultados mais clássicos, né, em conservação da energia. Muitos alunos sabem até de cor esse resultado, né, de tão simples que ele é. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer a conservação da quantidade de movimento, porque se trata de um sistema isolado, né? Quando você quer um sistema isolado, a gente pode fazer a conservação da quantidade de movimento. E aí a gente vai pegar no começo, né, quando o bloco está chegando na tábua, e lá no final, quando eles estão com velocidade v', né, quantidade de movimento. Ó. Quando a gente faz essa conservação da quantidade de movimento, a gente vai fazer isso, é o antes e o depois, né? Esse aqui, o antes é quando ele chega aqui, aí vou até colocar aqui, ó, o depois, né? Vou escrever o depois aqui para que você saiba que é quando os dois estão com a velocidade v', que a gente vai considerar essa conservação da quantidade de movimento. Ó. A gente vai ter o que antes é igual ao que depois. Ó, o que vai ser o que antes? O que antes, ele vai ser a massa mzinho vezes essa velocidade vb. E aí depois, no depois você vai ter a junção das massas, mzão mais mzinho, vezes o v'. Só que esse vb, a gente sabe que é o raiz de 2gh. Então aqui a gente vai encontrar o v', de forma muito simples. Ó. O v' vai ser mzinho, raiz de 2gh, dividido por mzão mais mzinho. Esse vai ser o valor do v', a velocidade que o conjunto vai ter. O bloquinho junto com a tábua. Certo? Aí eu vou chamar isso aqui de equação 2, né? Aquela primeira equação 1, eu vou chamar isso daqui de equação 2. Só para ficar organizado, né? Aí agora, gente, a parte mais incrível dessa questão, né? Que é a gente vai utilizar o trabalho das forças não conservativas, né? A gente faz assim, ó, trabalho FNC. O trabalho das forças não conservativas, ele é a energia mecânica final menos a inicial, menos a energia mecânica inicial. E assim, isso faz todo sentido, gente. É tão simples entender isso aqui, porque não tem uma perda de energia. A perda de energia é a energia final menos a inicial. Qual é essa perda de energia? É o trabalho das forças não conservativas. E qual é o trabalho que a gente vai considerar aqui? É o trabalho do atrito, né? É o trabalho do FAT. Eu vou chamar de trabalho do FAT. Aí vai ser o quê? Ele vai ser energia mecânica final. É toda energia cinética, né? Aí a gente vai ficar com isso daqui, ó. Mzão mais Mzinho. A energia vai ser toda a energia cinética, a energia final vai ser mzão mais mzinho. V' ao quadrado sobre 2, menos a energia mecânica inicial, que vai ser a energia só do bloquinho quando está chegando ali no caso da tábua, né? mvb ao quadrado sobre 2. Aí que é só fazer essas continhas que a gente chega na resposta. Essa aqui é a parte que tem que ser feita com mais cuidado nessa questão, porque tem um certo algebrismo para fazer, mas é um cálculo tranquilo. Então vai ficar mzão mais mzinho sobre 2, e aí a gente substitui o v'. O v' é essa expressão aqui, que tem essa raiz, né? Já vou colocar o resultado aqui, vai ficar mzinho ao quadrado vezes 2gh sobre mzão mais mzinho ao quadrado. A gente coloca todos os termos ao quadrado. Aí menos mzinho sobre 2. E quem é o VB ao quadrado? A gente já sabia que era o VB na raiz de 2GH. Então, se a gente faz ao quadrado, fica 2GH. Aí que a gente pode fazer simplificações. Dá para cortar o 2 com 2, 2 com 2, tranquilamente. E aí a gente continua aqui. Ó. Vai ficar o trabalho do FAT. Ele vai ser. Sim, dá para cortar mais outra coisa aqui, ó. Dá para cortar o mzão mais mzinho com o quadrado do mzão mais mzinho. Então a gente vai ficar com o seguinte: vai ficar mzinho ao quadrado gh sobre mzão mais mzinho menos. Aí no segundo vai ficar só mzinho gh. Aí aqui a gente vê ó, que dá para colocar mzinho gh em evidência, percebe? Que dá para colocar? Então vai ficar o trabalho do FAT
ele vai ser Mzinho GH, a gente coloca em evidência Mzinho GH, aí abre um colchete aqui para ficar bem organizado, né? Aí você vê que tem Mzinho ao quadrado, vai sobrar Mzinho sobre Mzão mais Mzinho, e aí no segundo vai ficar só menos 1, já que foi colocado o MGH em evidência, então vai ficar o trabalho do FAT, ele vai ser Mzinho GH, aí aqui a gente resolvendo esse colchete, ele vai fazendo aqui o MMC, vai ficar Mzinho menos Mzão menos Mzinho sobre Mzão mais Mzinho. Aí que a gente vê que dá para cortar o mais Mzinho com menos Mzinho, e aí a gente chega finalmente na nossa resposta. Não é uma questão que tem tantos cálculos, né? A gente vê que são cálculos relativamente pequenos, né? Os cálculos dessa questão. Aí vai ficar o trabalho aqui do FAT, ele vai ficar menos Mzão, Mzinho, sobre Mzão mais Mzinho, que multiplica GH. Aí aqui, gente, lá no livro, no gabarito do Irodov, ele mostra uma coisa incrível, né? Que é a chamada massa reduzida, né? Esse Mzão vezes Mzinho, que divide Mzão mais Mzinho, ele chama de Mi. Isso aqui é muito conhecido em vários tópicos, né, de mecânica. A gente trabalha, principalmente quando a gente está trabalhando com o centro de massa, essas partes, né? Vai ficar menos Mi mg, onde esse Mi é o que a gente chama de massa reduzida, né? Vou até escrever aqui no lado. Mi é o que a gente chama de massa reduzida. Aí esse é o resultado da questão. Esse Mi é massa reduzida. E lá o gabarito tá esse, menos Mi, GH. Muito massa nessa questão, a gente você vê que ela não é uma questão assim tão complicada como aparenta ser a princípio. E ela traz muito bem essa parte aqui do trabalho das forças não conservativas, que é energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Espero que você tenha conseguido entender direitinho todo o passo a passo dela. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!